Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje eu até já tinha programado outro vídeo, só que ontem eu assisti ao segundo tempo ao final do primeiro também, o segundo inteiro, de Vasco e Atlético Mineiro, e hoje assisti Corinthians e Flamengo. Eu tive uma ideia e pensando assim sobre toda a situação dessa semifinal e da Copa do Brasil em si, acho que vale a pena um vídeo. E eu já vou explicar, né, qual é a situação. Primeiro que parece que aquele assessor do Marcelo Teixeira, né, o tal de GG, né, sei lá, deu entrevista de olho no peixe, eu não vi, mas eu vi um tweet eu não lembro quem foi, não sei se foi do próprio de olho no peixe, talvez, enfim, ou alguém que retweetou e compartilhou, eu não tô entrando muito no Twitter desde que voltou, mas ontem eu acabei entrando e vi. Que ele disse que o sonho do Marcelo Teixeira era ganhar a Copa do Brasil, né, no ano que vem. E aí me fez pensar, aí também parece que falou outras coisas, né? Que o Santos sondou Eduardo Batista e tudo mais, e outras coisas, que o São Paulo era caro, enfim. E aí me fez pensar, né, nessa decisão, nessa semifinal. A decisão acabou sendo Atlético Mineiro e Flamengo, né? O Atlético eliminou o Vasco, o Flamengo eliminou o Corinthians. E me fez pensar, né? Obviamente são os dois melhores times dessa semifinal, né? Entre esses quatro eram os dois melhores. E estão entre os melhores do Brasil, né? Em questão de dinheiro, questão de time qualificado. Não digo até de técnico, porque o Flamengo estava com o Tite, que, querendo ou não, é um dos melhores técnicos brasileiros, acabou saindo, tá o Felipe Luiz, enfim, interino. Mas vocês podem ver, né? Todo mundo pôde acompanhar, que a semifinal do Atlético foi muito mais difícil, né? O Vasco conseguiu fazer um jogo pegado, conseguiu fazer um jogo em que toma um gol no final e de um jogador super decisivo, que é o Hulk, e aí é aquilo, né? O talento resolve, né? Não tem jeito. Quando tem um craque no time, é mais provável que ele vá resolver, né? E aí, toda a reflexão desse vídeo vai chegar nisso. Às vezes, não é preciso um super time, um time cheio do dinheiro, para você poder chegar lá, né? Porque, você vê, as duas equipes competiram de maneira diferente, tanto o Vasco quanto o Corinthians. Só que no final, também não adianta não ter nenhum talento, ou ter muito pouco, muito menos que o adversário, porque acontece igual hoje. Hoje o Corinthians tá dando pós-jogo aqui, até no Sport TV, tô acompanhando, o goleiro do Flamengo, o Rossi, tá falando, né? O time do Corinthians é muito menos qualificado que o time do Flamengo, né? Tem boas peças e tudo mais, mas nem se compara ao Flamengo. E mesmo assim, estando com um jogador a mais, né? O Bruno Henrique foi expulso com 28 no primeiro tempo, não conseguiu, talvez teve uma grande chance, que foi do Yuri Alberto, né? Chuta cruzado e o Rossi espalma, mas é muito pouco, né? Muito pouco numa semifinal de Copa do Brasil, jogando em casa, precisando fazer só um gol para levar para os pênaltis, você acertar uma bola no gol com perigo. Porque falta muito talento. E aí você tem até um pouco do trabalho do treinador, ou a falta dele, porque o Ramon Dias é um técnico... Eu não sou muito fã, nunca fui, é um cara que preza um pouquinho mais por um jogo mais difícil, né, mas eu não queria dizer resultadista só, porque se fosse resultadista só e ele conquistasse o resultado, estava bom, né? Mas, por exemplo, ele salvou o Vasco ano passado com as calças na mão, né? É que a gente era uma porcaria, o Santos ano passado era uma porcaria completa e conseguiu cair, né? Mas ele salvou o Vasco, esse ano foi demitido em abril. E o Vasco com um técnico muito mais inexperiente, que é o Rafael Paiva, que trabalhou na base do próprio Vasco, do Palmeiras antes, tá jogando muito melhor e tá fazendo muito mais, né? Então, falta um trabalho ali e falta um elenco. Mas talvez se tivesse um trabalho um pouquinho melhor, tinha avançado hoje eliminando o Flamengo, o Corinthians, né? Isso, claro. E aí eu vou pro outro lado, né? Do lado do Vasco também, que enfrentando um Galo com um ótimo treinador, que ainda até chegou a menos tempo, mas enfim, já deu tempo de implementar pelo menos uma parte das suas ideias. Tem um grande elenco, tem um atacante decisivo, já falei no Hulk, tem bons jogadores ali, Scarpa, Paulinho, o Otávio, que fez o pênalti até, mas enfim, tem o Everson no gol, querendo ou não, é um dos goleiros mais regulares das últimas temporadas. Então, enfim, o meu ponto o time do Atlético tem um time bem melhor, mas mesmo assim o Vasco ficou ali a 7 minutos de estar numa final de Copa do Brasil, pelo menos para levar para os pênaltis, né? E aí, repito, entra muito do trabalho, né? Um trabalho de um técnico jovem, um técnico que a gente nem sabe se vai dar certo ou não na carreira, mas que conseguiu tirar o Vasco da parte de baixo da tabela e hoje está ali em 10º, né, no Campeonato Brasileiro. Estava numa semifinal de Copa do Brasil com um elenco limitadíssimo, o Léo Pelé na zaga, com o Hugo Moura, que para mim é um jogador, não ia dizer fraquíssimo, né, mas bem limitado, um Coutinho longe da sua melhor forma, enfim, um elenco bem menos qualificado.
e mesmo assim o trabalho conseguiu levar essa equipe a longe, né? Repito, ficar a poucos minutos da final. Ou seja, o que é o meu ponto dessa reflexão toda? Não é necessariamente um timaço, não é necessariamente um super técnico, mas é você saber encaixar, é você saber equilibrar, é você saber também que às vezes dá para ganhar brigando, na empurrância, digamos assim, mas que também não dá para levar ao extremo de não ter talento para resolver. Acho que isso esse ano falta para o Santos em alguns momentos. A gente já falou aqui, eu pelo menos tenho essa opinião de que o Santos tem muito mais talento que os outros times, mas às vezes falta um cara ou outro para decidir. Eu vou ter que voltar aqui, mas a gente volta para a final do Campeonato Paulista. Se a gente tivesse um atacante mais qualificado, que saiu na cara do Everton, do Palmeiras, no 1 contra 1, tinha feito aquele gol que o Guilherme perdeu. São situações aí, né? São detalhes, mas que eu acho que são lições que dá pra gente tirar dessa semifinal de Copa do Brasil. O cachorro do vizinho está incontrolável no momento, não sei se está saindo o som, mas ele está latindo muito alto. Deve estar concordando comigo. Porque você tem a linha tênue ali, né? Não precisa necessariamente ter um super time, ter um super técnico, gastar tanto dinheiro. Vale lembrar, a folha salarial do Santos é de 9 milhões, né? 9 milhões. A segunda maior folha do Goiás, que é 3 e pouco, 3,5. Uma distância assim bem grande, e mesmo assim o Santos não consegue sobrar. Mas ao mesmo tempo você também precisa ter um trabalho muito bem feito, você também não pode largar completamente o talento, enfim. A minha questão aqui é que dá para você brigar, existem várias fórmulas de você brigar por um título, de você competir. E claro, é muito difícil imaginar, voltando ao que o assessor lá, o tal do GG, falou sobre o Marcelo Teixeira, ele sonha ser campeão da Copa do Brasil ano que vem. Pode ser, de repente, é difícil, mas pode ser. Eu acho que primeiro tem que focar em subir, claro, tudo bem que ele tá falando do ano que vem, vamos tirar essa parte de lado. Tem que focar primeiro no Paulista. Você pode ganhar um Campeonato Paulista, de repente, esse ano quase foi, dá pra você brigar por isso. Agora, a montagem precisa ser bem feita, de elenco, de comissão, de peças, de um trabalho para ser começado desde cedo. Não existe só uma fórmula, né? Não é necessariamente o dinheiro, juntar craque, enfim. Acho que tem várias situações aí que você pode chegar ao título, ou pelo menos a um time competitivo. E, claro, ano que vem o nível é muito mais alto se a gente efetivamente subir, que é o que a gente quer, espera, claro. Mas existem várias fórmulas, né? Repito, olha esse time do Vasco hoje e compara com o time do Atlético. Para mim, o do Atlético é muito superior, e mesmo assim foi 1-1 ali pegado, o Vasco tendo chances, bola na trave, enfim. É isso que eu queria levantar essa reflexão. Lições dessa semifinal de Copa do Brasil, que você assistindo, né, de lado, sem estar torcendo, né, dá para prestar atenção em algumas coisas. O que você acha disso? Amanhã a gente volta. Valeu!